Para regular nossa inscrição, hoje no dia 229 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente, sou feliz e grato a Deus, em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor, conforme manda Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz: feliz é o homem que medita na lei do Senhor todos os dias. Estamos aqui meditando, refletindo, comendo a lei do Senhor todos os dias. Que coisa maravilhosa. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. E para você que já está aqui, nós estamos continuando o livro de Jeremias capítulo 34. E para honra e glória do Senhor, seja muito bem-vindo. Aproveitando que você está aqui, deixa um like para você ajudar a levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá, sem mais delongas. Jeremias capítulo 34. Advertência a Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e os povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. E aí você vê, ó, olha, Jeremias, ó, chegou uma palavra. Presta atenção aqui. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ao rei Zedequias de Judá, ou seja, descendente de Davi, aquele que sentava ali no trono de Davi. Vá ao rei Zedequias, descendente de Davi, e lhe diga, assim diz o Senhor, estou entregando essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Acabou. Olha, não tem para onde correr, Deus falou e assim é. Deus falou e nós lemos isso aqui em Crônicas, em Reis, que de fato foi assim. Versículo 4. Ouça, porém a promessa do Senhor. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim, como o povo queimou incenso em honra a seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor! Sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. E aí você vê, por mais que Zedequias foi um homem mau, por mais que Zedequias, pecou contra o Senhor, ainda assim Deus manteve, certa honra. Só que esse sentido aqui de manter essa honra aqui, ela não é uma bênção total. Não, isso não é uma bênção no sentido assim. Por quê? Porque o povo tinha desviado. Caso ele tivesse morrido em paz, no tempo certo, do jeito certo, a honra seria outra. O que Deus nos mostra? O que Deus nos diz com isso aqui? Deus está dizendo uma coisa: olha, eu tenho uma honra perfeita para você. Eu tenho, de fato, algo extraordinário para você. Agora, ande na linha. Faça o certo, faça o correto. Viva direito. Para que você venha receber a totalidade da promessa. A bênção de forma completa. Para que não seja como Moisés. Que Moisés viu a terra, mas Moisés não entrou. Por quê? Porque chegou na hora, Moisés que via Deus face a face, Moisés foi lá e bateu na pedra. E Deus falou: não bata. E ele foi lá e fez isso. Então assim, olha, Deus quer que vivamos a totalidade da promessa, a totalidade daquilo que Ele prometeu. Isso cabe a mim, isso cabe a você. E para isso, nós temos que andar conforme a lei dele. E vamos seguir por causa do horário. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém. Enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá, que ainda resistiam, Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. E aí você vê, ó, de todas as cidades só restaram essas. Misericórdia. O rei chegou, o rei da Babilônia chegou. Liberdade para os escravos. E aí você vê que coisa bela. O texto está falando de exílio, o texto está falando de guerra, o texto está falando de destruição. E ao mesmo tempo, agora aqui, o texto está dizendo o quê? Liberdade para os escravos. Você vê que coisa bela. Deus, ele mostra que ele é quem dá a liberdade. Deus, ele mostra que é ele quem levanta. Deus, ele mostra que é ele quem derruba. Deus, ele mostra que mesmo em meio à guerra, ele está vendo a paz. Mesmo em meio à guerra, ele está preparando a paz. Mesmo em meio à aflição, ele está preparando um bom tempo. Isso nos mostra que Deus, ele não está preso à circunstância presente.
Isso mostra que Deus não está preso ao nosso comportamento presente. Isso mostra que Deus não está preso à situação que estamos vivendo, não. Pelo contrário. Podemos estar vivendo o inferno, não tem problema. Deus, ele está muito acima de todas essas coisas. Deus está muito acima de todas as coisas. E ele é soberano. E soberano é o Senhor para poder nos dar força, nos alicerçar, nos dar estratégia e nos dar a capacidade de vencermos essa circunstância. Literalmente, por isso que nós temos que confiar nele. Por isso nós temos que colocar o nosso coração em quem Deus é. Porque ele está acima de todas as coisas. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de liberdade dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso, o povo obedeceu. O povo libertou os escravos. Ótimo, isso aí, perfeito. Mas depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Você vê, olha, isso aqui é Deus nos mostrando. Isso aqui é Deus nos dando a sabedoria. Faça o que é certo, faça o que é direito e não volte atrás. Viva fazendo o que é correto. Para que de fato Deus se alegre. Não adianta a gente fazer o que é correto hoje e amanhã não fazer. A gente tem que fazer o correto todo dia. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Lembra, esse tempo aqui era chamado de ano do jubileu. Trabalhar 6 anos e no 7º ser livre. Deus que estabeleceu isso aqui na lei. Está lá nos 613 mandamentos. Está escrito que a cada 6 anos de trabalho, 1 ano, a pessoa vai ser livre. A cada 6 anos de trabalho, uma dívida vai ser perdoada. A cada 6 anos de trabalho, vai ter a liberdade da dívida ou da pessoa. Para quê? Para que justamente não venha a ter uma divisão grande da sociedade. Não venha uma tribo só crescer muito. Não venha um povo só crescer muito. Não, Deus quer todo mundo, Deus quer que todos tenham riqueza. Deus quer que todos tenham liberdade. Deus quer que todos tenham vida. Mas o povo não estava seguindo a lei do Senhor. Por isso que aconteceu essa situação. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Ótimo. Deus falando, isso aí. Vocês fizeram o que eu aprovo. Isso aí vocês fizeram o que é correto. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Ótimo. Vocês até fizeram um acordo diante de mim, no templo que levava o meu nome. No templo que leva o meu nome. Mas agora, vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome. Pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Meu Deus, que absurdo. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram. Não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês. Acabou. Vocês não libertaram? Vocês não deram libertação? Tudo bem. Eu agora proclamo libertação para vocês. Ou seja, vocês não têm libertação para dar? Tudo bem, eu tenho. Sejam libertos. Diz o Senhor. E agora, presta atenção que libertação é essa. E por que isso? Porque o povo estava pecando. Porque o povo estava falhando. Porque o povo estava distante de Deus. Olha a recompensa do pecado aqui. Olha, agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Acabou. Entregarei os homens que violaram a minha aliança.
Ó, Deus falando, entregarei, ó, os homens que violaram a minha aliança. Olha, eu faço uma pergunta para você, e é para mim também. Será que nós estamos violando a aliança do Senhor? Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da minha aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isso é, os líderes de Judá e de Jerusalém, as duas tribos. Os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Ó, que retirou o cerco de vocês. Então, vocês todos irão para a mão dele. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a essa cidade. Eles lutarão contra ela e vão saquear e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que a cidade de Judá fique devastada e desabitada. Acabou. Há muito pecado. Jeremias capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos, e todos os filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. E aí você vê, ó, filho de Gigdalias. Eu não conheço esse homem. Ele não é conhecido, né? Ele não tem muitos títulos, ele não tem uma história vasta. Mas ó, homem de Deus. Isso aqui é o que Deus está falando a respeito dele. Será que quando Deus fala seu nome, ele diz homem de Deus? Ele diz mulher de Deus? Hã? Será que quando Deus fala a nosso respeito, ele próprio diz, aqui é meu filho, aqui é minha filha, aqui é meu servo, aqui é minha serva? O que importa não é o homem saber quem você é. O que importa não é o homem citar o seu título. O que importa não é você ser reconhecido pela terra, não. Mas o que importa é Deus falar o seu nome e falar, ó, homem de Deus. É Deus citar o seu nome e falar, ó, mulher de Deus. É isso que importa. Queira ouvir um testemunho favorável da parte de Deus a seu respeito. Aqui é meu servo. Aqui é minha serva. Ele me busca. Ela me busca. Ele se dedica a mim. Ela se dedica a mim. Todos os dias ele medita na minha lei. Todos os dias ela medita na minha lei. Todos os dias ele ora. Todos os dias ela ora. Todos os dias ele busca a minha face. Todos os dias ela busca a minha face. Queira ser conhecido por Deus. Queira que Deus tenha um testemunho favorável a seu respeito. Homem de Deus, mulher de Deus. Queira ser conhecido por Deus dessa maneira. Queira agradar o coração do Senhor. Porque Gigdalias não era conhecido. Mas ó, o próprio Deus testemunha a respeito dele. Ó, Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maséias, filho de Salum, o porteiro. Então eu coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade, dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construíram casas, nem semear. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem a possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, na terra na qual são nômades.
temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Você vê, Jonadab, filho de Recabe, falou, ó, não beba vinho e habite em tendas. Não beba vinho nem vocês, nem seus filhos, habite em tendas. E ó, a posteridade dele, os filhos, os netos, os bisnetos, todos os descendentes deles reconheceram essa instrução e seguiram. Reconheceram essa instrução e foram fiéis. Você vê, os descendentes foram fiéis aos seus antepassados. Que coisa bela. Sejamos fiéis à palavra do Senhor. Sejamos fiéis ao que nos foi ensinado de bom. Ó, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Perdão. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos, venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. Você vê, era um povo nômade. E ó, era um povo nômade que era fiel. Fiel ao que foi ensinado, fiel ao que foi dito, fiel a Jonadab, filho de Recabe. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vá dizer aos filhos de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Olha o que Deus está falando para a comunidade de Israel. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês, ó, Deus tem falado repetidas vezes. Deus tem falado de forma repetida. Deus tem sempre lembrado disso. Deus tem sempre trazido à memória, olha, obedeça a minha lei, obedeça o que eu ensinei, obedeça o que eu trouxe, obedeça a minha aliança. Olha, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes. E, contudo, vocês não me obedecem. Aí você vê, o homem obedece o homem. Jonadab, filho de Recabe. Essa tribo obedece a um antepassado. Mas ó, o povo não obedece a Deus. Quem é mais importante? Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos e profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra da qual dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção. Ó, vocês não me deram atenção. E ó, nem me obedeceram. Você vê, Deus falou. O povo obedeceu? Não. Não deu atenção a Deus, nem obedeceu a Deus. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu. Mas esse povo não me obedece. E aí você vê. Olha, os descendentes conseguem obedecer uma ordem simples. E o povo não consegue. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Você vê, Deus falou repetidas vezes, de forma constante, de diversas formas, em diversos tempos, de diversas maneiras, mas o povo não ouviu. Mas o povo não quis ouvir. Mas o povo virou as costas para Deus. Chamei-os, mas não responderam. Você vê, Deus fez questão dele próprio vir, dele próprio mandar mensagem, dele próprio mandar sacerdote, dele próprio mandar profeta. Mas ó, o povo estava nem aí, que nada. Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês têm obedecido aquilo
que o seu antepassado Jonadab ordenou. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Glória seja dada ao Senhor. Você vê, olha, vocês são obedientes, vocês são servos, vocês de fato sabem obedecer. E jamais faltará um filho de Recabe, filho de Jonadab, como meu servo. Olha, Deus os abençoou. Deus deu a sua bênção a eles. Por quê? Porque eles eram fiéis. Sejamos fiéis. Olha, Senhor, que em nome de Jesus nós sejamos fiéis. Que em nome de Jesus nós sejamos fiéis a Ti, fiéis à Tua lei, fiéis à Tua aliança. Precisamos aprender com a lei do Senhor. Precisamos aprender aqui com os filhos de Recabe. Sejamos fiéis a Deus. Isso alegra o coração do Senhor. Jeremias, capítulo 36. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. Vamos lá. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: pegue o rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações. Você vê, Deus mandou, pegue o rolo e escreva. Pegue o rolo e escreva tudo que eu estou falando. Pegue o rolo e escreva. Desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Olha, até aqui escreva tudo. Até aqui traga tudo. Até aqui coloque no rolo tudo. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, você vê, talvez cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Olha, a questão não é que Deus vai perdoar. A questão não é que Deus vai trazer uma mudança. A questão não é que Deus vai livrar. A questão não é que Deus vai, deixar o pecado deles, perdoar o pecado deles. Não. A questão é que talvez o povo se arrependa. Ou seja, o elo fraco dessa corrente está não em Deus, mas em nós. O elo fraco dessa corrente o elo fraco dessa corrente está aqui, está no talvez. E esse talvez corresponde a mim. Esse talvez corresponde a você. Se nós confessarmos nosso pecado, se nós confessarmos nossa vida a Deus, e pedirmos misericórdia a Ele, e pedirmos perdão a Ele, Ele é fiel para nos perdoar. Poderoso é Deus para nos perdoar. Poderoso é o Senhor para perdoar quem somos. Não existe pecado grande o suficiente para fazer com que Deus nunca te perdoe. Deus vai te perdoar sim. Agora entenda, você precisa reconhecer o seu pecado perante o Senhor. Você precisa reconhecer que você errou perante Ele. Você precisa reconhecer que você errou perante a natureza dEle. Você precisa reconhecer que você falhou perante quem Deus é. Que você falhou perante a lei dEle. Reconheça seu pecado, confesse seu pecado. Não precisa você confessar seu pecado a seu irmão, não. Chegue no quarto, chegue no secreto e fale: Deus, eu pequei. Eu falei, eu ouvi, eu fiz, eu quis, eu cobicei, eu tive outro Deus, eu tive outra confiança. Eu fiz para mim um outro Deus. Eu confiei naquilo que não é o Senhor. Eu não guardei o dia que o Senhor me deu. Eu fiz o que veio na minha mente. Eu dei vazão ao meu sentimento. Fale a Deus fisicamente, verbalmente, materialmente. Abra a boca. Clame pelo Senhor. Confesse o seu pecado e Ele vai te perdoar. Confessar o pecado é fundamental para você ser tratado. Confessar o pecado é fundamental para Deus tratar o seu coração. Confessar o pecado é fundamental para Deus mudar o seu caráter. Fale, confesse: Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus, eu pequei. Confesse para que você alcance a misericórdia do Senhor. É isso que Deus está falando. Se o povo ouvisse as condenações que tem nesse livro a respeito deles, talvez eles viessem a se arrepender. E se eles vierem a confessar
o pecado deles e pedirem perdão, eu os perdoarei. Eu os purificarei. Eu os santificarei. Eu os guardarei. Mas você vê, tudo depende de mim. Tudo depende de você. Em confessar. Então confesse seus pecados a Deus. Peça a Ele misericórdia. E Ele está de braços abertos para te receber. Versículo 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: eu estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum. Vá ao templo do Senhor no dia do jejum. Você vê? Por isso que Jesus falou, quando jejuares. Isso é uma prática comum. Isso é uma prática corriqueira. Isso é uma prática cotidiana. Olha, vá ao templo do Senhor no dia do jejum. Ou seja, já havia um dia estabelecido para fazer jejum. Vamos jejuar toda terça-feira. Vamos jejuar todo sábado. Vamos jejuar toda quinta. Eu estou dando dias aleatórios. Não é que tem que ser nesse dia. Mas já havia uma prática em jejuar. Vá ao templo do Senhor no dia do jejum. E leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem de suas cidades. Talvez, olha, ouvindo a lei do Senhor, ouvindo você lendo, ouvindo a lei do Senhor sendo expressa, ouvindo a lei do Senhor ali diante deles, talvez a súplica deles chegue diante do Senhor. Ou seja, talvez eles se arrependam. Talvez o coração de pedra deles, eles peçam a Deus para alterar esse coração. Talvez eles falem, eu sou mau, eu errei, eu falhei, eu não quero mais essa natureza. Talvez, a súplica deles chegue diante do Senhor. E cada um se converta, se converta. É isso que Deus quer de nós. Se converta, meu irmão. Deixa o pecado. Deixa o erro, deixa a falha. Você quer pecar, você quer errar? Vá orar, vá jejuar, vá clamar ao Senhor, vá se dedicar a Deus, vá buscar quem Deus é, se converta, mude o caminho. Olha, talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta. Pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. Você vê, eles erraram muito, eles falharam muito. Talvez eles peçam misericórdia a Deus. Talvez eles se convertam. Talvez eles façam diferente. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. E leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor. Você vê, nesse dia foi proclamado um jejum perante o Senhor. Você vê, nesse dia o jejum foi proclamado para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Jerusalém, de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Ele foi lá e leu. Olha que bênção. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido, quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Natanias, neto de Selamias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Você vê, Baruque, o rolo que você leu ao povo. Venha pra cá. Pegue esse rolo e venha pra cá. Venha pra cá entre os líderes. Venha pra cá entre a elite. Venha pra cá entre a nata do povo. Venha pra cá entre os reis. Venha pra cá entre os príncipes. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhes: Sente-se e leia-o para nós. Você vê,
Até aqui que parece uma coisa bela, né? Até aqui parece uma coisa boa. Ó, a palavra do Senhor veio. Primeiro veio ao povo e agora tá vindo a elite. Primeiro veio ao povo e agora tá vindo aos príncipes. Ó, que coisa boa. Então Baruque foi lá, sentou e leu, né? Então Baruque a leu para eles. Ó, Baruque foi lá e não, agora vamos ler sim. Aqui, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor chegou até nós, vamos ler sim, claro, sem dúvida. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Você vê, aqueles que estavam ali entenderam que algo terrível estava por vir da parte do Senhor. Ó, vamos falar ao rei sobre essas palavras. Isso são os príncipes. Os príncipes falando, os da elite. Olha, não, vamos falar para o rei essas palavras, porque algo terrível está acontecendo. E algo terrível que vem da parte de Deus. Então vamos falar. Vamos falar ao rei o que é que está acontecendo. Perguntaram a Baruque, diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Você vê, já sabiam que Jeremias é profeta. Jeremias era conhecido ali como profeta. Jeremias ali era conhecido como a voz de Deus nesse momento. Todos sabiam que a palavra de Deus estava sobre Jeremias aí, nesse tempo. Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Acabou. Os líderes disseram a Baruque: vai esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e todos os líderes que estavam em seu serviço. Você vê o rei agora, né? Recebeu ali a lei do Senhor. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram suas roupas, lamentando-se. E aí você vê que coisa. Enquanto os príncipes ali, aqueles nobres que ouviram a respeito da palavra do Senhor, eles chegam a se alarmaram ao ponto de falar, não, vamos falar com o rei. O rei e os oficiais que estavam ali com ele nem ligaram. Bobagem que nada. É só bobagem. É só... Jeremias está aí só perdendo tempo. Rasgaram o rolo e foram queimando. E pronto. Embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Acabou. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramel, filho do rei, Seraías, filho de Aziriel, e Selemias, filho de Abidel, que prendessem o escriba Baruque. Aí você vê, sobrou para Baruque. Ó, prenda Baruque. Ó, vai lá, prenda Baruque. Pronto, acabou. Baruque tá escrevendo demais. Pronto, ok. Prenda Baruque. Baruque tá aí com tempo livre, tá fazendo bobagem, tá perdendo tempo. Pronto. Baruque, ó, você tá preso. Acabou. E o profeta prenda Baruque e o profeta Jeremias. Ó. Mas o Senhor os tinha escondido. Acabou. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não importa se o mundo inteiro, se os principados todos, se as potestades todas, se tudo estiver atrás de você, estiver te caçando. Se Deus quiser te esconder, se Deus quiser te guardar, você pode sair no meio de qualquer lugar. Ninguém vai te ver. Porque você está debaixo das asas do Senhor. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Não se preocupe. Não esquenta a cabeça. Fique em paz. Deus vai cuidar de você. O que importa é servirmos o Senhor. O que importa é estarmos alinhados com Ele. Acabou de resto? Que nada. Fique em paz. Não tem uma perseguição, terror, perigo, nada. Fique em paz. Viva a sua vida em paz com Deus. Viva a sua vida em paz com Ele. Vamos lá.
Depois que o rei queimou o rolo, que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Você vê, Deus chegou até Jeremias e falou: Jeremias, escreva outro rolo, porque aquele primeiro lá, Joaquim, queimou. Pronto, escreva o outro rolo com as mesmas palavras. Também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele e a seus filhos e a seus conselheiros por causa dos seus pecados. Você vê, todos esses que estavam no grupo dele, todos eles vão ser castigados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre todos os habitantes de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles. Porquanto não me deram atenção. E aí você vê, olha, mais uma vez Deus falou: vocês têm a oportunidade de mudar, vocês têm a oportunidade de fazer diferente, vocês têm a oportunidade de se arrependerem, vocês têm a oportunidade de se voltarem para mim e eu cuidar de vocês, e eu sarar vocês, e eu estar no meio de vocês, e eu abençoar vocês. Vocês têm a oportunidade de eu cuidar da alma, do espírito, do corpo de vocês, de realmente eu trazer a salvação para vocês. Mas vocês não me deram atenção. Pronto, acabou. Então Jeremias pegou outro rolo e deu a escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Acabou. Olha, entenda. Operando Deus, ninguém pode impedir. Operando o Senhor, não há como ninguém se levantar. Por isso que eu digo para você, busque saber o que o Senhor tem para você. Busque saber qual é a vontade do Senhor para sua vida, para que você venha a estar seguindo a maré que Ele é, o rio que Ele é, para que você esteja seguindo o fluxo do rio dele. Porque é Deus que levanta, é Deus que derruba. Operando Deus, ninguém pode fazer nada. Então, esteja do lado do Senhor. Esteja com o Senhor. Porque é bênção. E é isso. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 230, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas em nome de Cristo Jesus. E escreve aqui Judá, J-U-D-A, J-U-D-A, para eu saber se chegou até o fim. E é isso. Mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E até amanhã, dia 230, em nome de Cristo Jesus. Amém.